Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, a palavra que Deus nos traz avante nesta noite, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. Se todos encontraram, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 12, e diz assim a Sagrada Escritura: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá de vir, irmãos, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Prezados irmãos, acabamos de ouvir a leitura desta palavra, desse capítulo, deste livro profético. Irmãos, aqui nós vemos o Senhor profetizando a respeito de um tempo, ou de vários tempos. O Senhor fala aqui de vários tempos, mas falando especialmente do tempo do fim. Irmãos, e às vezes aqueles que estudam a palavra, que é uma boa coisa, não é uma má coisa, estudar a palavra, e buscam sentidos, irmãos, até de entender a profecia, os tempos em que as coisas se cumprem. Irmãos, às vezes chegam a alguma conclusão e ficam esperando, irmãos. Mas o Senhor, como o Senhor mesmo disse aqui nesta palavra, quando perguntou-se quando haveria de acontecer estas coisas, o Senhor mesmo respondeu que estava selado até o tempo do fim. Ou seja, irmãos, está selado quer dizer que nós não sabemos até o tempo do fim. Nós não sabemos.
Vemos aqui a contagem de dias, 1.300 e alguma coisa, 1.200 e alguma coisa. Se fosse dias, irmãos, já haveria passado e não haveria se cumprido. Se fosse anos, já haveria passado e não haveria cumprido. Irmãos, então não sabemos exatamente, irmãos, ontem ainda Deus mandava na palavra que nós precisamos de buscar o Senhor e a sua sabedoria para entender os enigmas da palavra, entender o que Deus fala e o que Deus mostra. Irmãos, e aqui estas datas não estão claras para o homem ainda, não estão claras para que nós possamos dar uma data e saber. Mas uma coisa nós sabemos é que a palavra de Deus se cumpre. E como não sabemos, irmãos, o Senhor, Ele prepara a igreja para nós estarmos preparados para qualquer tempo. Porque se esses 1.000 e tantos dias que está aqui, irmãos, fossem anos, nenhum de nós temos condição de viver 1.000 e tantos anos, e não vamos viver, não é, irmãos? O tempo da nossa vida é tão pequeno, comparando com o tempo da eternidade, até com esses 1.000 e poucos anos que está aqui, é muito pouco o tempo da nossa vida. Não dá para ver o próprio Daniel, irmãos, quando nós vemos aqui o profeta, o Senhor fala para ele que vai descansar, como quem diz. O Senhor estava falando para ele que, o Senhor estava garantindo ele que o Senhor o chamaria no fim daquele dia, naquele dia final, dando para ele já a certeza da salvação. Vai, descansa na tua sorte, e eu te chamarei no final dos dias para dar-te a tua herança. Glória ao nome do Senhor. E o homem de Deus e a mulher de Deus descansa com esta segurança, irmãos. Todo aquele que serve a Deus descansa nesta segurança, que no final dos nossos dias nós seremos chamados para receber do Senhor, não que Ele nos deve, mas para entregar para nós, irmãos, a herança que Ele tem prometido para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Mas diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que levantará naquele dia Miguel, o grande príncipe, se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde aquele tempo, desde que houve o tempo em que houve a nação, por certo, lembrando-se da nação de Israel, não sabemos se está falando exatamente dela ou não, porque está selado, mas falando desde o tempo que houve nação. Irmãos, o Senhor chama o seu povo de nação eleita, povo escolhido, glória ao nome santo do Senhor. Então aqui, irmãos, está nas mãos do Senhor. Mas às vezes, irmãos, o importante para nós não é entender exatamente o enigma, porque se ele está fechado, se a revelação está fechada, nós podemos especular, mas saber com certeza somente quando vem a revelação aberta por Deus, irmãos. E nós não temos vergonha de não saber aquilo que Deus não revelou ainda. Glória ao nome santo do Senhor. E não temos obrigação também de saber enquanto Ele não nos revela, mas aquilo que Ele traz para nós, aquilo que Ele mostra para nós, diante do Senhor, cai em nós uma responsabilidade muito grande para poder cumprir a sua palavra e viver por ela. Glória ao nome do Senhor. Uma coisa nós sabemos, irmãos, uma coisa nós sabemos, porque aqui fala de um tempo, de uma mudança de tempo. Nós estamos vivendo agora, irmãos. Muitos estão contentes, estão felizes, muitos estão tristes pelas coisas que aconteceram na terra nos últimos anos, nos últimos meses. Outros estão felizes pela sobrevivência que aconteceram. Mas, irmãos, as coisas estão caindo, cada coisa parece que está caindo no seu lugar. Mas, irmão, irmã, servo e serva de Deus, já aconteceu uma mudança na terra, glória ao nome santo do Senhor, uma mudança que aconteceu e nunca mais voltará atrás, irmãos. E nós temos que estar preparados pela palavra do Senhor para viver este novo tempo que Deus tem permitido que aconteça na vida de toda a humanidade. Irmãos, e a igreja tem que estar preparada, o servo de Deus tem que estar preparado, o ministério tem que estar preparado, aquele que atende a obra de Deus tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para a nossa salvação e para continuar a nossa vida, irmãos, porque o Senhor está falando conosco de algo muito sério que nós precisamos atentar para aquilo que Deus fala para nós. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, queridos irmãos, ontem ainda Deus mandava na palavra, falando da loucura do povo, irmãos, quando o Senhor falava lá com Moisés, quando ele fazia na sua preparação para passar o ministério para Josué, irmãos, e o Senhor dizia para aquele povo, dizendo assim, glória ao nome santo do Senhor, que o povo, um tempo depois, irmãos, e não demorou muito, o povo iria esquecer das palavras do Senhor.
das obras que Deus havia feito. Iam cair na idolatria e escolher outros deuses. Irmãos, isso aconteceu, não demorou muito. Logo depois, irmãos, quando entrou o tempo dos juízes, logo depois que o Senhor levou Josué, irmãos, o povo já esqueceu do Senhor. O povo já esqueceu das obras. Mas o Senhor falava para aquele povo naquele dia, dizia, na boca de Moisés, dizia, eu sei que depois da minha morte, vocês vão esquecer dessas palavras, porque vocês são um povo de dura cerviz, que não ouve de bom grado a palavra do Senhor. Mas vocês vão esquecer, mas vocês não vão esquecer desse cântico, que era um cântico profético, em que ele diz, vocês vão lembrar, esse cântico ecoará na tua casa, nos teus filhos, e vocês vão lembrar do que Deus tem falado nesse dia. Porque vocês vão esquecer, vão cair no pecado, e vocês vão perder toda a bênção. Porque agora, irmãos, naquele cântico ele lembrava, é mandar depois ler, irmãos, lá em Deuteronômio, o último cântico de Moisés, diz, eu fiz uma bênção na tua vida. Irmãos, eram coisas que iriam acontecer, o povo nem tinha entrado na terra ainda. Deus profetizando o tempo de bênção e o que viria depois, que estava no cântico de Moisés. A desobediência que viria por haver esquecido do Senhor. Ele dizia, vocês vão tomar do mel que eu tenho preparado, farei sair água das pedreiras, haverá fruto, haverá mosto, haverá trigo, haverá gordura de bode e de carneiro, e vocês vão esquecer de tudo isso. Quando chegar a gordura, o vosso coração se engordará, e vocês esquecerão do Senhor e do seu conserto. Irmãos, quando que o povo esqueceu? Quando chegou a prosperidade material. Quando chegou a prosperidade material na nação, as bênçãos que Deus espalhou no meio do povo, eles esqueceram do Senhor. E diz lá, levantei a minha mão forte, o homem dizendo, levantei a minha mão forte, por isso alcancei. Era a mão deles? Era a mão do Senhor. Era para todos ter perecido no deserto, irmãos. Era para todos ter morrido no deserto. E aquele povo era o povo que tinha nascido no deserto. Por certo, Moisés olhava para aquele povo, sabendo que todos haviam perecido. Estava ele, Josué e Calebe, dos que haviam saído do Egito. Só os três. E os seus dias estavam contados. Por certo, ele olhava para aquele povo com tristeza, sabendo que os amigos, os conhecidos, os parentes, todos que haviam saído do Egito haviam perecido naqueles 40 anos no deserto. Estavam os seus corpos lá no deserto. Irmãos, agora aqueles que nasceram no deserto, irmãos, também iam cair no pecado da desobediência. Irmãos, os tempos mudaram. Ah, não mudou nada. Mudou, irmãos. Mudou. Olha em volta do irmão agora, irmão, vai ver o tanto que mudou. Olha para os bancos. Olha na tua casa. Olha em volta da tua família. O irmão que está em casa assistindo o culto. Olha a maneira que o irmão está ouvindo a palavra hoje. Mudou. E tem mais mudança para acontecer, irmãos. Tem mais mudança que estão vindo por aí. E o povo do Senhor está pensando que está tudo certo. Vamos gozar, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o que Deus coloca diante de nós para aproveitar. Mas vamos continuar vigiando, porque é tempo de vigiar. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de vigiar e orar, irmãos, porque os tempos não são bons. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, os irmãos vão lembrar desta palavra. A Irmandade vai lembrar dessa palavra que Deus está mandando para nós aqui nesta noite. O irmão que está em outro país, o irmão vai lembrar desta palavra que Deus está mandando nesta noite. Os tempos mudaram, irmãos, e o povo do Senhor precisa buscar e viver pela sua palavra. Então dizia o Senhor aqui, haverá tempo de angústia, o qual nunca houve desde que há nação. Mas aquele tempo livrar-se ao teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Aqui fala o livro, não fala o livro da vida, mas nós entendemos aqui, aquele que achar escrito no livro. O Senhor livrará da grande tribulação. Ou seja, irmãos, haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de tristeza, um tempo de luta, mas o povo do Senhor será guardado pela mão do Senhor.
O Senhor não está dizendo que nós não vamos passar as angústias? A angústia virá, mas o Senhor guardará o seu povo. Guardará do quê, irmãos? De se perder. Guardará da perdição, guardará de perder a fé, guardará de ser condenado pelo inimigo da nossa alma. Porque não é o Senhor que condena, irmãos, é aquele que nos faz cair pelos nossos fatos, pelas nossas ações, é que acontece a condenação do homem. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, muitos lendo isso aqui, às vezes até interpretam, pensando que esse tempo que está falando de angústia, quando, irmãos, houve a destruição de Jerusalém dos anos 70, não é, irmãos, não é, porque está escrito aqui, muitos, já continuando o tempo de angústia, diz aqui, muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Está falando o Senhor dos últimos dias, irmãos. Está falando o Senhor dos últimos dias, irmãos. E os entendidos, pois, resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Irmãos, ao mesmo tempo que a terra vai passar por uma aflição, está passando e vai continuar, haverá uma bênção eterna para aqueles que buscam e louvam e entendem a obra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Portanto, irmãos, os tempos estão vindo, a mente do povo está mudando, outras doutrinas estão sendo consideradas, estão sendo toleradas, estão sendo adaptadas, mas o povo do Senhor que entenderão pelo Espírito Santo da graça, receberão, e o gozo do Senhor tomarão aqueles que estão escritos no livro da vida do Senhor. Ainda nesta terra, o mundo vai passar tribulação, mas você gozará com alegria e haverá bênção e prosperidade na tua vida, na tua casa. Parece que você não vai estar na terra, mas você vai estar caminhando aqui pela palavra do Senhor. É aqui, nesse lugar mesmo, que o Senhor ainda vai mostrar o seu poder para aqueles que guardaram a sua palavra dentro dos seus corações. Glória ao nome do Senhor. E diz, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplandor do firmamento, e aos que ensinam a justiça refugirão como a estrela sempre e eternamente. Glória ao nome do Senhor. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outro, e a ciência se multiplicará. Irmãos, o que mais nós estamos esperando? Os irmãos se lembram lá dos ventos que fala na palavra, na profecia, que viriam sobre a terra? Nós tivemos os ventos, temos ventos passando. Né? Tivemos o vento da cultura que houve, né? Lá atrás, irmãos, que os eruditos escreveram peças de músicas, irmãos, livros que até hoje, centenas de anos depois, irmãos, nós olhamos que coisa. Nós olhamos as artes, irmãos, antes e depois, irmãos, houve uma mudança, parece que da noite para o dia. Será que foi a mente do homem que evoluiu? Foram os ventos que Deus permitiu passar sobre a terra. Não é, irmãos? Foram os ventos que Deus permitiu. E houveram outros, tanto no passado como agora. Agora nós estamos passando um outro vento, o vento da tecnologia. E com ele, um outro vento rapidinho passando junto, o vento da informação. Irmãos, está aqui, ó. E os homens estão correndo de um lado para outro. Para cá e para lá, como diz a palavra. E a ciência se multiplicará. Aqui, irmãos, a ciência se multiplicará. É a ciência que está aí fora? É. Mas também a ciência do Senhor se multiplicará. A ciência da palavra se multiplicará. O Senhor trará para nós o necessário. Porque, irmãos, se só aquela ciência prosperar e o Senhor não fazer prosperar a ciência da palavra entre nós, nós perecemos. Mas a ciência da palavra, o movimento do Espírito Santo, também multiplicará no meio da igreja. Irmãos, homens simples, pessoas simples, serão inspirados pela palavra de uma maneira que nós nunca vimos, irmãos. Revelação dentro da palavra que nós não esperamos, não sabíamos. Glória ao nome santo do Senhor. Portanto, igreja, servos e servas do Senhor, é melhor nós estarmos preparados
E o Senhor dizia, fecha essas palavras, Daniel, e vai até o fim. Irmãos, às vezes nós pensamos, mas vai demorar muitos anos para o Senhor voltar. Nós não sabemos se vai demorar muito ou se vai demorar pouco. Mas quem de nós estaremos aqui daqui a 100 anos, irmãos? Quem de nós? Eu sei que eu não vou estar. A menos que o Senhor volte antes. Mas eu sei que eu não vou estar. Não é, irmãos? Então nós temos que estar preparados para a palavra do Senhor agora. Para que o Senhor cumpra a sua palavra agora, no tempo da nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmão, às vezes o irmão está pensando, mas Senhor, mas como que eu vou passar por tudo isso? Eu tenho tantas coisas, tenho filhos, tenho netos, tenho trabalho, tenho que cuidar. Irmão, a palavra do Senhor acaba de falar que os entendidos resplandecerão como o resplandor do firmamento e os que ensinam a justiça refugiarão como as estrelas e eternamente. Quem é que ensina a justiça? Somos só nós que pregamos a palavra de Deus? Não, irmãos. O que disse o Senhor lá no profeta Joel? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Irmãos, e por graça e misericórdia de Deus, nós somos um desse povo, entre os povos que Deus tem derramado o seu Espírito entre nós. E a visão e a inspiração do Senhor está entre nós. A obra do Senhor está entre nós. Portanto, irmão, não tenha medo. Senhor, e a minha vida? Deus vai cuidar do irmão, viu, irmão? Mas e o meu projeto? Deus vai cuidar do teu projeto. Deus vai cuidar. Mas viva dentro da palavra. Não saia dela. Não saia dela. Porque ela é a nossa esperança, irmãos, nesse tempo de angústia que está vindo e que está passando pela terra nesse momento. E mais virá, irmãos. Mas que isso, irmão? Como é que nós pregamos uma palavra dessa? Nem passamos a pandemia ainda. Irmãos, palavra de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor fala na igreja, a palavra está aqui. Temos que estar preparados, irmãos, preparados para servir o Senhor. Irmãos, aqui fala que havia outros dois, um que estava de uma banda do rio, outro que estava da outra, e perguntaram para o Senhor, quando serão estas maravilhas? Quando vai acontecer? O Senhor dá aqui, irmãos, um tempo, o Senhor fala um tempo, quando, desde que o contínuo sacrifício for tirado, e houver a desolação no lugar santo, isso já aconteceu, o contínuo sacrifício já foi tirado, já não tem mais sacrifício no templo do Senhor. Irmãos, a Irmandade não se assusta, irmãos. Aquele templo que estará em Jerusalém, mas aquele templo é templo que o Senhor mandou construir aquele templo. Irmãos, aquilo lá, irmãos, ainda que é pedra, mas é a construção de Deus, e o sacrifício se fazia naquele lugar. E depois da destruição de Jerusalém, parou o sacrifício, não houve mais. E aqui é dado um tempo, só que nós não sabemos que tempo é esse. Mas aqui já marca a volta do Senhor. Aqui já fala da volta do Senhor. Desse tempo para frente haverá um tempo, glória ao nome do Senhor, em que o Senhor voltará com glória. Glória ao nome santo do Senhor. Portanto, irmãos, nós estamos esperando esse tempo, não podemos esperar, não sabemos quando é, irmãos, não sabemos. Pode ser daqui um dia, daqui algumas horas, pode ser daqui muitos anos, nós não sabemos, mas esse tempo está fechado, essa revelação até o dia do fim. Mas enquanto nós não sabemos esse tempo, nós servimos a Deus como se fosse agora. Nós esperamos esse tempo como se fosse agora, como se fosse acontecer hoje na nossa vida. Glória ao nome santo do Senhor, porque Deus, Senhor, pode vir com a sua cumprimento da sua palavra daqui a muitos anos adiante. Glória ao nome do Senhor, mas Ele pode vir para algum de nós nesta hora e estamos preparados porque Ele nos trouxe já a sua palavra. E o Espírito Santo está trabalhando no coração de todo aquele que creu na sua palavra e foi feito filho de Deus pela sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, e ele pergunta que ele viu. Vamos aqui no verso 8, para aqueles que estão acompanhando. Eu, pois, vi, mas não entendi.
E disse o Senhor, qual será o fim destas coisas? Pergunta aqui o próprio Daniel. Porque era muito maravilhoso, irmãos, porque tem mais visões aqui para trás que ele viu. Ele perguntava, Senhor, qual será o fim dessas coisas? O Senhor disse para ele, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Irmãos, muitos interpretam, fazem, mas está selada. Quando o irmão vê alguma explicação, irmãos, o tempo tal, pode olhar para aquela pessoa e dizer, este é um homem mentiroso que não sabe o que está falando, porque está selada. Se o irmão crê na palavra, o irmão pode saber que ela está selada. Até o tempo do fim. O Senhor vai mostrar para nós? Vai, mas vai mostrar no tempo do fim. Glória ao nome santo do Senhor. Enquanto isso, irmãos, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Como nós vamos entender, irmãos? Como que o irmão entende? Como que a irmã entende? Pela obra feita na cruz, o Senhor prometeu enviar o Espírito Santo, porque ele disse, vou para o Pai preparar-vos lugar, mas vos enviarei aquele Espírito de verdade, que vos guiará em toda a verdade, e vos fará lembrar de todas as palavras que vos tenho falado. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e é incrível, nossa carne, às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender. Quando nós estamos inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, quando nós estamos em comunhão, as palavras do Senhor, irmãos, parecem na nossa mente, o Senhor nos faz lembrar da sua palavra. Quando estamos na prova, a palavra do Senhor vem na nossa mente. Quando estamos no momento de uma encruzilhada, a palavra vem na nossa mente. O Espírito Santo traz, nos faz lembrar, irmãos, porque nós somos filhos do Senhor e o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada um de nós. Pega força na palavra, irmão. Não tenha medo da tua prova. Não tenha medo da tua luta. Glória ao nome santo do Senhor. A luta está, a prova está, mas tenha coragem pelo Espírito Santo que já está entre nós, que o Senhor fez descer sobre nós e vive entre nós e habita conosco até o dia que o Senhor nos chama na sua presença. Glória ao nome do Senhor. Mas os sábios entenderão, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, aqui falam um número, irmãos, mas nós não sabemos que número é esse. Não fala. E tem uma extensão aqui. E bem-aventurado aquele que espera e que chega até um outro número, um outro tempo. Que tempo é esse, irmãos? Está selado. Está selado. Mas sabemos de uma coisa, aquele que crê na palavra do Senhor, irmãos, receberá esta obra gloriosa que Deus tem preparada para nós. E diz mais, irmãos, tu, porém, agora o Senhor está falando para Daniel, e Deus fala para todos nós aqui nesta noite, e aquele que está em casa também. Tu, porém, vai até o fim. Como que nós vamos até o fim? Com a palavra dele dentro do nosso coração. Com a fé do Senhor dentro do nosso coração. Vai até o fim. Porque repousarás. Vai dormir o sono do justo, Daniel. Tinha chegado o final. Vai dormir o sono do justo. E estarás na tua sorte no fim dos dias. Não estava perdido, irmãos? O irmão não está perdido? A irmã não está perdida? Aquele na tua casa que dormiu o sono do justo não está perdido? Ele está na sorte dele? Mas pode ter certeza de uma coisa. Assim como Deus é eterno, e a vida do Senhor é eterna, entre nós, Ele fará aparecer aqueles que dormiram no sono dos justos, junto conosco, para ser glorificado junto conosco no dia da volta do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Portanto, irmão, irmã, deixa toda a tristeza sair do teu coração, deixa toda a mágoa sair do teu coração, tudo aquilo que não é do Senhor, porque a tristeza não vem de Deus, a mágoa não vem do Senhor, a insegurança não vem do Senhor, a falta de fé não vem do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, para que o Espírito Santo te fortaleça e te dê esta força, esta segurança. Irmãos, quando nós temos esta força, até o medo da morte acaba. Vai descansar, Daniel, porque eu te colocarei na tua sorte no final dos dias. Irmãos, não está escrito aqui que Daniel teve medo. Foi uma alegria para ele o Senhor falando dessa maneira. Irmão, irmã, irmão, Deus está falando nessa palavra porque tem alguém com medo da morte, até com pânico da morte. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Não te preocupes.
Não te preocupes mais, te diz o Senhor. Descansa nele e ele cuidará de ti. E no final dos teus dias, ele te guardará para a tua sorte. É a palavra que Deus manda para nós nesta noite. Deus seja sempre louvado. Amém.